Amém. Meus amados, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus que Ele tem nos permitido nós compartilhar a palavra, as lições bíblicas, e nós queremos compartilhar com os irmãos esta lição tão preciosa, a quinta lição, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Não se pode viver uma nova vida sem que não haja libertação. A libertação é proveniente de Cristo, da sua graça, da sua misericórdia. Libertação. Jesus disse lá no capítulo 8 e 32 de João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Então, através de Cristo, a experiência que o homem tem com Cristo é que as ataduras, as cadeias são quebradas e o homem passa a viver uma nova vida em Cristo. O nosso texto áureo está aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertados do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito à vida eterna. Então, através da morte expiatória de Cristo, através da oferta, onde Cristo é o ofertante e a oferta ao mesmo tempo, recebemos a libertação, onde o pecado não tem o poder sobre nós, recebemos o perdão, onde toda a dívida foi paga, e recebemos também a salvação, o livramento da ira futura. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Queremos louvar a Deus pela vida da irmã Missilene. Meus pêsames, perdeu sua mãe. Que Deus abençoe a serva de Deus. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Meus amados, a leitura bíblica em classe se encontra aos Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10, que nos diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Querido Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela leitura da tua palavra. Abençoe-nos esta noite, aqueles que estão nos assistindo, que neste momento nós venhamos compartilhar
a preciosíssima palavra de Deus esboçada nesta lição de número 5, para a glória de Deus. Meus irmãos, irmã Edilene, Deus abençoe. Minha tia Benedita Martins, Deus abençoe. Meus amados, o título da lição ele é muito importante, ele é sugestivo. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. As pessoas que estão presas, elas estão escravas do pecado, das ilusões do mundo. Esta é a condição das pessoas, escrava do pecado. Quando pessoas estão presas também a dogmas tradicionalmente religiosos, quando as pessoas acreditam em dogmas, em conceitos religiosos, onde esses conceitos estão acima da palavra de Deus. Mas quando estas pessoas começam a ser despertadas a buscar a Bíblia, a ler a palavra de Deus, ter aquele interesse pelas coisas divinas, significa que cadeias estão sendo quebradas. Quando as pessoas estão lá no mundão, a escravidão do pecado, e começa a sentir um desejo de conhecer melhor a Deus, de conhecer a palavra, como diz a segunda estrofe do 1 e do 15, eu senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei, apressado fugi, em Jesus me escondi. Significa, queridos, que as pessoas estão sendo, as cadeias estão sendo quebradas, porque ninguém que é escravo tem desejo pelas coisas de Deus. Ninguém, jamais. Quando alguém tem desejo pelas coisas espirituais, significa que as cadeias estão sendo quebradas. Então vejamos o texto áureo. Mas Deus, que é riquíssimo, esta é a natureza de Deus, riquíssimo. Esse superlativo particular que Paulo usa para descrever que a misericórdia de Deus é abundante. Ele não é só misericordioso, ele é abundantemente misericordioso. A misericórdia de Deus é muito grande. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então aqui esta lição, ela tem seus objetivos, são 3 objetivos. Primeiro, refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus e informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. O primeiro tópico, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. O segundo tópico, vivificados pela graça. E o terceiro, a salvação não vem das obras. Nossa condição anterior é o que Paulo ele descreve aqui no capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. 2 palavras que no grego é paraptoma e amartia, ou amartia, pecado, ofensa. Ofensa, passo em falso de forma deliberada, e pecado, errar o alvo. Essa era a nossa natureza. É interessante, é muito importante você analisar o passado, ver o passado, para que você compreenda a mudança que Deus fez na sua vida. Não foi uma melhora, uma recachutada, não. Foi uma mudança, foi uma transformação. A natureza antiga foi mudada, foi transformada pelo poder da graça salvífica, pelo poder do Espírito Santo, pela oferta de Cristo, pelo Calvário. Nós passamos por uma transformação, uma mudança espiritual. A natureza pecaminosa para a natureza divina, porque esta é a condição que a sociedade vive hoje, uma natureza decaída. E o que significa natureza? Natureza é estilo de vida, maneira de pensar, maneira de sentir, maneira de agir. Isso é natureza. Então, quando nós, antes da mudança, antes de Deus operar
antes da misericórdia de Deus nos alcançar, nós estávamos na natureza decaída, ou seja, natureza adâmica, tendenciosa ao pecado, presa, o livre-arbítrio preso, escravo, onde nós estávamos, o pensamento, a vontade e a ação presas na influência do diabo e também subjugado na natureza pecaminosa. Porque existe um processo, existe uma gradatividade na situação da natureza pecaminosa. Nós temos pensamento, vontade e ação. Paulo diz, lá no capítulo de número 2 e o versículo 2, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha o 3. Entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então veja que a nossa vontade era de natureza decaída. Esta é a condição em que se encontra a humanidade. Então, quando Cristo nos libertou, nós fomos ressuscitados. Ele nos ressuscitou, como diz o versículo 1, e vos vivificou. Qual era a condição? Mortos. É uma metáfora que Paulo usa para descrever a nossa vida inerte, a nossa vida sem contato com Deus, sem intimidade, sem comunhão com Deus. Como diz Isaías 59, 2, o pecado faz separação, estávamos separados, estávamos inimigos de Deus, ou seja, nós estávamos presos à natureza adâmica, à natureza pecaminosa, mas Cristo nos vivificou, nos ressuscitou. Então veja, como é que diz Paulo? Andastes segundo o curso deste mundo. O que é isso? Costume, prática, conforme o sistema mudando. A imoralidade, o furto, a mentira, uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo. Se nós fomos perdoados, se nós fomos libertos, não podemos mais olhar e seguir a condição que hoje o mundo se encontra. As pessoas sem Deus, as pessoas separadas de Cristo, as pessoas que não foram salvas, não foram libertas ainda, significa que elas estão presas, mortas espiritualmente. Existem 3 tipos de morte. Existe a morte espiritual, é aquela que o homem está sem Deus, o homem está separado de Deus. Existe a morte física, é quando o espírito e a alma separam-se do corpo. E existe a morte eterna, é quando a criatura humana ficará em tormento eterno, distante de Deus para sempre. Existem 3 situações que Jesus, ele fala e João escreve. Aqui em Apocalipse, capítulo de número 3, acerca da igreja de Sardes, usando esta metáfora que Paulo usou sobre morte. Todos nós estávamos mortos. Essa morte aí, morte espiritual, que Jesus identifica na igreja de Sardes. Aqui no capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Aquela igreja, havia crentes naquela igreja que estava com essa condição espiritual que Paulo está abordando aqui no capítulo 2 de Efésios. Estava um grupo de irmãos mortos, tinham o nome de que vive, mas estavam mortos espirituais. E a segunda situação de alguns membros ali, no versículo 2: ser vigilante,
e confirma o restante que estava para morrer. Então havia um grupo que estava para morrer. E o terceiro grupo está no versículo de número 4. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas. Em uma igreja havia 3 situações. A primeira, morte. Mortos. Tinha o nome de que vive, mas estavam mortos. Esse nome, ou seja, tinha sucesso, tinha aparência para os homens que estavam vivos. Então nem sempre a aparência para os homens é a realidade do que Deus enxerga, do que Deus vê. Que nós não venhamos viver na aparência, mas que tenhamos esta liberdade cristã interiorizada na nossa vida. A libertação da alma, a mudança e a vida em Cristo Jesus interiorizada na nossa vida. Então a igreja, as pessoas, elas não se desviam quando saem da igreja. Elas se desviam dentro da igreja. Há pessoas que têm uma exteriorização fenomenal, uma adoração perfeita, uma coisa maravilhosa por fora, mas está morto espiritualmente. Não é isto que Cristo quer de nós. Cristo quer que tenhamos vida, e vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos de pecado. Que precisamos viver a nova vida em Cristo, onde nós estivermos, e não voltar. É possível um liberto voltar? Claro. Quem está vivo morre. Quem está vivo é possível morrer. É possível uma pessoa liberta, transformada pelo poder de Cristo, pela misericórdia de Deus, e lá na frente eles morrerem. Por quê? Porque faltou vigilância. Por isso que Jesus Cristo fala, lá em Marcos capítulo 14, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Então o crente que está vivo, ele precisa viver uma vida de oração e de vigilância, glória a Deus, para que ele não venha mais morrer, que ele não venha mais perder a graça de Deus e viver e voltar para o mundão, e voltar para as coisas errôneas na qual a sociedade, a humanidade está inserida. Glória a Deus. Então veja o que aqui Paulo está dizendo. Costume, andastes segundo o curso deste mundo. Versículo de número 2. Olha o que aqui Paulo está dizendo. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Veja que a sociedade, a humanidade, ela está inserida em 2 coisas errôneas. Primeiro, a natureza. Irmã Glaucilane, Deus abençoe. Glória a Deus, irmã Ébila. Primeiro, a natureza pecaminosa, a natureza decaída. Segundo, a influência da potestade do ar, que é Satanás. O que leva as pessoas a se prostituírem, o que leva as pessoas ao alcoolismo, à bebedeira, a toda sorte de imoralidade, mentira, furto. O que é que influencia? Quem é que está influenciando? Satanás. Então aí tem a natureza decaída e tem a influência de Satanás. Satanás é o príncipe deste mundo, que influencia, que engana, que ludibria as pessoas, que leva as pessoas, que provocam as pessoas para que elas vivam sempre presas nos seus delitos de pecado. Então, quando o homem é salvo, quando o homem é perdoado, é liberto por Cristo, ele perdeu essa natureza decaída. Ele perdeu, está inoperante, está crucificada. Como Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Eu esmurro o meu corpo à servidão. Então a natureza está crucificada. Glória a Deus. Mas existe a influência de Satanás. Aí a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Um crente liberto ainda tem a influência de Satanás. Satanás ainda tenta
Satanás ainda provoca influenciá-lo para o erro. É preciso que ele esteja o quê? Orando e vigiando, para que ele não caia em tentação. Vamos já citando, Deus abençoe. Muito bem. Então vamos continuar. Esta é a natureza pecaminosa. Esta era a nossa condição quando não tínhamos Cristo. Estávamos mortos. Mas como é que uma pessoa morta escuta? Como é que uma pessoa morta ouve? Porque Cristo, Ele operou na nossa vida. A graça de Deus, Ele nos vivificou. Através de quê Ele nos vivificou? Através da sua palavra. Existe uma metáfora ali em Ezequiel, capítulo 37. O vale de ossos secos. Estava sequíssimo. E Deus deu uma lição para nós. Quando disse Ezequiel, profetiza este vale de ossos secos. Glória a Deus. E ele profetizou segundo a ordem, segundo a palavra de Deus. E aquele vale de ossos secos criou carne, criou nervo, criou tendões. E teve até o espírito quando profetizou. Glória a Deus. E formou um exército vivo. Assim era nós. E ele nos vivificou. É por isso que nós temos que ter compaixão às pessoas que estão no pecado. As pessoas que estão na desobediência. Não podemos ter desdém, não podemos tratá-lo com indiferença. Precisamos acreditar que o que Deus fez na nossa vida, Ele também fará naquelas pessoas. Mesmo também crentes que pecam na igreja, não podemos tratar com desdém. Precisamos repreender, disciplinar, tratá-lo, mas com amor. Como disse Paulo aos Gálatas, capítulo 6, se alguém for surpreendido, irmãos, em alguma falha, em algum pecado, vós que sois espirituais, irmã Silvia, Francelina, Deus abençoe, vós que sois espirituais, tratai-o com espírito de brandura, para que ele não caia na mesma tentação. Significa que é a graça, não é os nossos méritos que nós somos salvos, mas é a graça de Deus. Assim como nos vivificou, pode vivificar aquele homem pecador, aquela mulher na sarjeta que está no mundão. Deus pode transformar um dia quando ele sentir, quando ele ouvir a voz do Senhor. Então veja o versículo 3. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Que tolice! Alguém quando abre a boca e diz, eu faço da minha vida o que eu quiser. Tem gente assim, até na igreja, né? Até na igreja tem pessoas assim, eu faço da minha vida, quem manda na minha vida sou eu. Isso é ilusão, isso é ilusão. Quando você diz que quem manda na sua vida é você, significa que você está preso aos prazeres da carne. Você está preso a Satanás, porque não existe neutralidade. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Ou a sua vontade está presa a Satanás, ou a sua vontade está ligada e submetida aos ditames espirituais. Não existe meio termo, não existe neutralidade. Ou você atende a Satanás, ou você atende a Deus. Quando você quer fazer a sua vontade, você está dando lugar a Satanás. Por quê? Porque ele influencia as pessoas a atenderem à vontade da carne e dos pensamentos. Pensamentos nocivos provocam vontades nocivas. Vontades nocivas provocam atitudes e atos nocivos. Glória a Deus. Mas quando o crente, quando a vida espiritual, glória a Deus, está atendendo os ditames de Deus, aí disse Paulo, lá em Romanos capítulo 12, e o versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos o vosso pensamento, na vontade de Deus. Transformai-vos o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe sim o livre-arbítrio, onde o homem decide o pecado e rejeita a graça, onde o homem rejeita o pecado e aceita e recebe a graça. O homem está nesta escolha, neste livre-arbítrio. Mas quando a graça de Deus chega em nós, é claro que a gente atende esta graça, responde esta graça, esta fé poderosa. Então, quando Paulo está dizendo, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, refere-se à inclinação para fazer o mal.
algo inerente à natureza humana. Depois que o homem pecou, a sua natureza ficou inclinada, a sua vontade ficou inclinada à carne, seus desejos ficou preso às coisas, às concupiscências, os malefícios, as malignidades. A natureza humana é inclinada para isso, é fazer o mal. Só Jesus pode libertar. Não existe ninguém que faça coisas boas sem estar liberto. Não existem pessoas que tenham atitudes corretas na sua vida sem estar liberto. Porque existem 4 áreas da vida, né? Com Júlio César, Deus abençoe. Existem 4 áreas da vida. Existe a vida biológica, existe a vida social, existe a vida moral e existe a vida espiritual. Irmão Marcelo Messias, Deus abençoe. Existem 4 áreas da vida. A área física é quando você se cuida, você se trata fisicamente, né? Faz parte. A vida social, quando você tem etiqueta, ética, cordial, bom dia, boa tarde, boa noite, fala com as pessoas, tem uma boa relação com as pessoas, um bom relacionamento com as pessoas. Isso é você tratar da sua vida social, é você ter ética. Vida moral é quando você tem um equilíbrio moral, você cuida da sua vida moral, você não vive em furto, em mentira, em imoralidade, você está cuidando da sua vida moral. E existe a vida espiritual, que é a base, que é o eixo de todas as áreas da vida, a vida espiritual. O que Cristo fez, a graça, a misericórdia de Deus fez, foi ressuscitar a vida espiritual. Tem pessoa que cuida bem da vida física, tem pessoa que é ético, socialmente, é uma pessoa maravilhosa, tem pessoa que é equilibrada moralmente, uma pessoa que não furta, que não vive em adultério, que não vive em prostituição, uma pessoa equilibrada, mas está faltando a vida espiritual. Se a tua vida espiritual foi ressuscitada, as 3 áreas da vida certamente será bem coordenada, bem ordenada. Glória a Deus. Então que nós venhamos ter, irmão Nilton e a irmã Kate, lá de Uberaba, Minas Gerais. Dá um abraço à irmã Silvana, Deus abençoe. Meus amados, então as 4 áreas da vida devem ser cuidadas. E somente Cristo pode tratar da vida espiritual. Só a graça de Deus pode tratar da nossa vida espiritual. Muito bem. Nós éramos filhos da ira. A palavra filho, o termo filho, não é simplesmente origem, originou-se de, não. Filho está ligado a relacionamento. O termo filho está ligado a relacionamento, a intimidade. Está ligado a pessoa está atrelada. Quando fala filho da perdição, significa que as pessoas estão praticando coisas que está ligado à perdição. Filho do diabo significa que está fazendo a vontade dele, está relacionado com ele, está atrelado aos seus ditames, à sua vontade, seus caprichos, suas influências. Filho de Deus significa aqueles que têm a natureza de Deus, aqueles que vivem para Deus. A natureza divina sucumbiu, suplantou a nossa natureza decaída, adâmica. Olha o que aqui o apóstolo Pedro, ele está aqui no capítulo de número 2, glória a Deus, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, olha que coisa interessante. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Quando a misericórdia, quando a graça de Deus nos alcançou, a natureza decaída tornou-se inoperante e a natureza divina passou a agir, operar. Nós passamos a sermos participantes desta natureza divina, estilo de vida, pensamento espiritual, pensamentos divinos, vontade, equilíbrio, atitude. A gente respira Deus, o hálito de Deus é que nos sustenta espiritualmente. O hálito de Deus
que é a respiração, o sopro, glória a Deus, começa a tornar-nos existentes espirituais. Começa a ter um desejo, uma aptidão para cantar, para adorar, para fazer a vontade de Deus, para ser dirigido, orientado pelo Senhor. Significa que a natureza divina suplantou a natureza decaída. Glória a Deus por isso. Então nós deixamos de ser filhos da ira para ser filhos de adoção. Deus nos adotou. Aleluia. Aquilo que nós estávamos predestinados, Deus interferiu. Deus bloqueou. Deus mudou o percurso pela sua graça e pela sua misericórdia. Não teve nada de nós que atraísse a Deus. Não tinha nada de bom. Irmão Joabe, Deus abençoe. Glória a Deus. Não tinha nada de bom que atraísse a Deus. Não, meus irmãos. Partiu de Deus esta graça. Partiu de Deus esta iniciativa de tirar o homem do pecado, de nos libertar, de nos perdoar. Nós não temos méritos da salvação, jamais. Tudo é meritório da graça. Tudo partiu de Deus. Pela graça somos salvos. Amém? Olha que coisa linda o segundo tópico. Vivificados pela graça. A partir, depois que nós refletimos sobre a natureza pecaminosa, vamos explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo começa a descrever a ira de Deus. A sociedade, a humanidade, nós estávamos sob a ira de Deus. Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. A raça humana, o pecado através de Adão, a humanidade ficou em um caos moral, em um caos espiritual, destinados todos à matança, destinados todos à condenação. Irmã Elisângela, Deus abençoe. Todos destinados à condenação. Mas Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele interferiu. Ele ajudou. Ele revelou. Ele mostrou. Ele iluminou. Ele conduziu-nos ao escape. Ele abriu os portões da graça. Ele abriu as portas da misericórdia. Então a sociedade está agora debaixo de sua escolha. Glória a Deus. Ela deve escolher escapar, porque o laço se quebrou e nós escapamos. O laço foi quebrado. Agora, para escapar, vai depender da resposta que nós vamos dar a esta graça. Amém? Temos que responder a esta graça. Existe uma resposta. O homem, não existe ninguém que nasceu para o inferno e outros nasceram para o céu. Não existe. Não existe a predestinação individualizada. Jamais. Glória a Deus. A igreja sim. A igreja está predestinada à salvação. Mas não existe predestinação individualizada. As pessoas têm que responder. Quem responde é a graça. Quem responde à misericórdia, certamente estarão dentro do plano salvífico de Deus. Então o ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Nós éramos indignos e Deus teve simpatia. O que é simpatia? Simpatia é se agradar de alguém. Simpatia é dar dignidade a alguém, é aceitar alguém. Aleluia. Mas é pela graça, pela misericórdia. A palavra misericórdia vem de duas palavras, miserável e córdia, ou cardia, ou coração. Misericórdia é ter amor ao miserável. Nós éramos miseráveis. Aleluia. Nós estávamos na sarjeta do pecado. Nós estávamos destinados à condenação eterna. Mas o amor, mas o coração de Deus, mas a graça, que Paulo usa o superlativo, riquíssimo em misericórdia. Glória a Deus. E essa riquíssima
misericórdia procede do seu muito amor com quem nos amou. Oh, coisa maravilhosa, que coisa linda! E essa manifestação e esta evidência desta misericórdia está na morte de Jesus na cruz do Calvário. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos, capítulo de número 5, glória a Deus. Romanos capítulo 5 e o versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, para que Jesus morreu? Qual o objetivo da oferta? Qual o objetivo daquele ofertante? Cristo na cruz, sendo o ofertante e ao mesmo tempo sendo a oferta. Para quê? Primeiro, 3 coisas. Salvação. Oh, glória a Deus. Segundo, conquista. Oh, coisa maravilhosa. Terceiro, revelação. Glória a Deus. Então essas 3 coisas objetivaram o Calvário, a morte, o sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Primeiro, salvação. Através da morte de Cristo, Ele nos libertou. Ele nos livrou da ira futura. Ele nos livra do poder do pecado do presente. Ele nos livrou do pecado congênito, original, onde nós herdamos de Adão. E nós temos revelação. É o capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco. Ou seja, no Calvário, Ele revelou o seu grandíssimo amor. Amor insondável. Amor imensurável, misericórdia, graça foi revelada na cruz do Calvário, que nós não merecíamos, porque este é o significado etimológico da palavra graça, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele teve a iniciativa de revelar o seu amor. E conquista. O porquê que Jesus morreu na cruz do Calvário? Qual a razão da sua morte? Qual o objetivo da sua oferta? Conquista. Ou seja, conquistar a vitória sobre o pecado. Conquistar a vitória sobre a morte. Através da cruz, nós temos triunfo. Nós vamos triunfar sobre a morte. Nós triunfamos sobre o pecado. Você é um triunfante. Você é um vitorioso. Nós somos vitoriosos pela morte da cruz, pela morte de Jesus na cruz, pelo Calvário, nós somos vitoriosos. Porque naquela oferta nós temos salvação, livramento, revelação, Deus mostrou o seu amor e conquista. Você é um vitorioso. Através da morte de Cristo você é um vitorioso. Através do sangue de Jesus você é um vitorioso. Não liga para quem você errou, você que pecou, não liga para quem diz, não tem jeito mais para você. Olha, você é crente, mas você pecou, você desobedeceu, não tem mais jeito para você. Repreenda. Você diga, mas eu estou vivo. E quem está vivo tem chance. Quem está vivo tem oportunidade para se reconciliar. Deus não deixou de te amar porque você pecou. Deus continua te amando. Ele aborrece o pecado, mas Ele continua te amando. Ele continua de braços abertos, dizendo, venha, você fracassou, você pecou, você errou, mas venha. Se levante. Seja perdoado, seja lavado pelo sangue de Jesus. Seja purificado pela oferta do meu filho. Glória a Deus. Ainda tem jeito, ainda tem chance. Deus ainda ama o pecador. Glória a Deus. Tem oportunidade, tem chance para se reconciliar com o Senhor. Glória a Deus. Vivificados, partiu dele. Nós estávamos mortos em nossos delitos de pecado. Mas fomos o quê? Vivificados. A palavra vivificados quer dizer tornar vivo. Aquele que estava morto, aquele que estava inoperante, inerte, Ele trouxe vida. Glória a Deus, vida. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com quem nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Quem motivou? Quem provocou? Está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor motivou, o amor de Deus motivou, o grande amor de Deus. Vivificados por sua graça,
ou seja, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda o quê? Mortos em nossas ofensas. Ou seja, nós não éramos merecedores. Significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Ele. Essa frase quer dizer, nascemos de novo. Nascemos de novo. Estávamos mortos, mas Ele nos vivificou, ou seja, nascemos de novo. Ou seja, Ele nos deu outra vida. Ele nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Ninguém pode dizer, eu sou crente porque eu faço isso. Eu sou salvo porque Deus se agrada em mim. Eu tinha que ser salvo mesmo porque eu sou bonzinho. Não, nós não somos bonzinhos, não. Não é mérito da nossa salvação. É graça, é misericórdia. Aí tem pessoas que dizem, irmão, eu acho que eu tinha tudo para ser crente mesmo. Que eu nunca fiz coisa errada. Eu acho que era para ser crente mesmo. Não tem nada a ver, não. Nós não temos méritos nenhum. Não foi pelas nossas atitudes, não foi pelas nossas ações, mas graça, amor imerecido, imensurável, grandioso, infinito, é o grande amor de Deus. Exaltados por sua graça, o apóstolo dos gentios aí destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele. Como é que está o teu pensamento? Olha o que diz aqui, Colossenses capítulo 3 e o versículo de número 1. Olha o que é que o apóstolo Paulo, ele fala aqui em Colossenses capítulo de número 3 e o versículo de número 1. Glória a Deus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. A nova natureza faz o crente pensar, ocupar os seus pensamentos. Claro que pode vir pensamento negativo para você. Não existe crente nenhum no mundo que nunca teve um pensamento maldoso, que nunca teve um pensamento negativo. Sempre veio. Não, irmão, aquele irmão nunca pensou maldade, pensou a mentira dele. É hipócrita. Todos nós somos sujeitos a mau pensamento. Por quê? Porque é possível o passarinho, ele defecar na sua cabeça. É possível. Agora você não pode deixar que ele faça ninho na sua cabeça. Assim é o mau pensamento. Pode vir um mau pensamento para você. Pode vir uma seta, pode vir um pensamento maldoso. Mas você que nasceu de novo, você que tem a natureza de Deus, você repele. Você expulsa, você repreende, você expulsa na autoridade do nome do Senhor. Não deixe esse pensamento proceder-se até a vontade e da vontade vir a ação. Você vai repreender, você vai expulsar, você vai cantar, adorar, glorificar, pensar no que é bom. Como disse Paulo lá em Filipenses, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, nisto pensai, ocupai o pensamento. Amém? Glória a Deus. Então, quem ressuscitou com Cristo ocupa o pensamento naquilo que é agradável, naquilo que é divino, naquilo que é de Deus. Olha a expressão, juntamente nisso que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Ou seja, tudo que Cristo alcançou como benefício, o crente, nascido de novo, ele passa pelo mesmo processo. Cristo ressuscitou. Quem morreu também vai ressuscitar. Amém? Vai receber essa bênção. Quem morreu em Cristo vai ressuscitar. Quem está em Cristo, quem vive em Cristo, não morreu, na volta de Jesus vai subir. Amém? Vai subir. Cristo também subiu. Amém? Cristo também subiu. Lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós temos essa revelação. Cristo subiu. Quem está em Cristo vai subir.
a qualquer momento, e está perto esse dia, Jesus está voltando para buscar os seus. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E que através desse assunto, desta lição, você venha se aproximar mais de Deus, amadurecer, crescer na graça e no conhecimento que é em Cristo, visualizar com precisão as verdades sagradas, as verdades de Deus, para que você se aproxime mais do Senhor e desfrute dessa vida, porque Jesus não quer que você viva na mediocridade. Jesus não quer que você viva na área ínfima da fé, mas que você cresça, progrida. O desejo de Deus é que você se deleite na sua graça, que você cresça na plenitude, que você mergulhe como profeta que teve a visão, que colocou o pé na água, foi do tornozelo, amém? Depois ele andou mais, foi para os joelhos, depois foi para a cintura, depois foi para o peito, e daqui a pouco ele já não podia mais, tinha que nadar. Aquilo é uma metáfora, aquilo é uma visão que Deus deu ao profeta, para que sejamos o mesmo, aconteça conosco na graça, no evangelho, amém? Na fé, não fiquemos jamais presos à mesmice, mas que venhamos crescer, mergulhar, progredir, aprofundar, viver, vivenciar, andar na presença de Deus e sempre buscar um relacionamento mais estreito, glória a Deus, mais firme com o Senhor. Então a ressurreição, a vida eterna e o galardão dos céus, assim como Cristo desfruta, o crente em Cristo vai desfrutar. Indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Glória a Deus. Meus amados, aqui o terceiro tópico. A salvação não vem das obras. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas. Ele diz, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Amém? Glória a Deus, por meio da fé. Irmãos, a graça por meio da salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais. Meus amados, os dois escritores sagrados, Paulo e Tiago, eles escreveram os mesmos termos: graça, fé, salvação. E se você não analisar na ótica divina, você vai achar que Tiago e Paulo foram antagônicos, foram contraditórios na doutrina salvífica. Não foi contraditório. Observe, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Primeiro, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Segundo, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí vem Tiago, no capítulo de número 2, e o versículo de número 14, queridos irmãos. Olha aqui, Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Olha o versículo de número 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. O que Paulo está dizendo? Quando disse, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós. Paulo está dizendo que a salvação é por meio da graça e não pelas obras. Não podemos dizer que seremos salvos por causa das nossas obras, que nós alcançamos a salvação por méritos nossos. Não é mérito, é pela graça. A salvação foi alcançada. O que Paulo está dizendo é que a salvação foi alcançada pela graça.
E o que Tiago está dizendo é que a evidência desta salvação é as obras. As obras não são meios para se salvar. As obras são evidências da salvação. O que prova que eu sou salvo, o que dá evidência de que eu vivo a salvação, são as minhas obras. Elas não salvam. Primeiro porque não foram feitas por mim, foram feitas por Deus. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui, no versículo de número 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então as obras foram de Deus. As obras foram criadas, projetadas, formadas, feitas por Deus, para que nós pudéssemos andar nelas. Então a graça, ou seja, favor imerecido de Deus, ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio. Ativa o livre-arbítrio. Não estava livre o livre-arbítrio? Marinaldo, Deus abençoe, Marinaldo. Deus abençoe. O livre-arbítrio não estava ativo? Não, claro que não. Porque quando a condição do homem está morta, o homem está no pecado, então o livre-arbítrio dele está preso. A vontade dele está escravizada para Satanás e para os pensamentos da sua vontade, da natureza adâmica. Então o seu livre-arbítrio está preso. Agora, quando o homem é liberto, Deus ativa o livre-arbítrio, onde ele pode escolher. Ele é livre, ele tem a liberdade, a capacidade de escolher ou voltar para o Egito do pecado, ou prosseguir para Canaã celestial. Ou ele escolhe Sodoma, ou ele escolhe Canaã. Qual a tua escolha nesta noite? Aleluia. Qual a tua escolha? Você escolhe Sodoma, ou você escolhe Canaã? Então o seu livre-arbítrio está ativo, uma vez que você foi liberto. O mundo não tem o livre-arbítrio. Os homens do pecado estão presos. Muitas vezes eles querem sair, até dizem, rapaz, eu não queria ser assim. Eu não queria fazer isso, eu queria me libertar. Mas, irmãos, quando ele responde à graça salvífica, quando ele atende o convite para a salvação, quando ele se esforça para ouvir e responder, porque Deus quer resposta. A salvação, ela não é, a graça de Deus, ela não é ativa sem resposta. Tem que ter resposta. Por quê? Se a graça de Deus fosse unicamente ativa, todo mundo era salvo, irmãos. Será que Deus ama o mundo? Será que Deus não quer salvar todo mundo? Deus quer salvar todo mundo. Foi Paulo que disse lá em Timóteo, aliás em Tito, que Deus manifestou a sua salvação, a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Ele quer que todos os homens se arrependam e venham ter o pleno conhecimento da verdade. Mas a atividade da graça, mas a operação da graça só tem efeito, só tem eficácia se houver resposta. O homem tem que responder à graça. Amém? Glória a Deus. Quando o homem responde à graça se encarrega em ressuscitar, em vivificar, em restaurá-lo, em transformá-lo para que ele viva a graça de Deus. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Então, está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos que se aproximam dele têm que crer que ele existe. Tem que ter resposta. O homem tem que responder à graça salvífica. Obras como evidência da salvação. O que Tiago está dizendo não é contradizendo o que Paulo falou. O que Tiago está dizendo é que a fé tem que ter evidência. E a evidência da graça, a evidência da salvação são as obras. A evidência não é o meio. É duas palavras distintas. Meio
e evidência. Meio, alcançou salvação por meio da graça. O amor imerecido, a misericórdia abundante, como Paulo falou, riquíssimo em misericórdia. Glória a Deus. Então, por meio da graça nós somos salvos. Agora, uma vez salvo, tem que ter evidência desta salvação, que são as obras. Então, o salvo não é salvo por causa das obras, mas as obras existem por causa do salvo. Amém? Por causa da salvação que ele recebeu. Então aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira, isso não vem de vós. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano, que muitas pessoas, se eu merecer, vai para o inferno. Não merece. Ninguém merece, né? Irmão, se eu merecer ir para o céu, quem sabe, né? Se Deus vê que eu mereça, homem, você vai para o inferno. Se for por merecimento, todos nós vamos para o inferno. Ninguém é salvo por merecimento. Nós somos salvos pela graça que nós respondemos a Deus, que nós tomamos posse, que nós aceitamos esta graça salvífica, e o mérito é de Cristo, o mérito é de Deus. Nada que nós temos é de nós mesmos. Tudo que nós temos provém de Deus. É tolice dizer que, se eu tivesse aqui, se eu fizesse isso, como a mensagem do pastor Aurélio, Deus abençoe, fiquei ligado na mensagem ontem. Amém, foi uma maravilha, Deus abençoe, pastor Aurélio de Bataguara. Ele falou sobre os recursos espirituais que nós não podemos se exaltar, que nós não podemos se, eu tenho, eu posso, eu faço, não. Tudo que nós temos é de Deus, tudo provém do Senhor, tudo provém da graça salvífica de Deus na nossa vida. Amém? Então, antes da regeneração, éramos filhos da ira. Nós estávamos debaixo da ira futura. Nós estávamos na condenação eterna. Mas Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há, irmão Tiago Santana, Deus abençoe. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Se você está em Cristo, você deve continuar andando segundo o Espírito, andando segundo a vontade de Deus. Porque se você não vigiar, você vai sair de Cristo. Você vai entrar no caminho que você estava antes. Você estava percorrendo o caminho de treva. Mas a graça lhe salvou, a graça lhe perdoou, a graça lhe transferiu de um caminho para a perdição para um caminho para a salvação, para Canaã celestial. Amém? Glória a Deus. E que você possa cantar: estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto mais. Então que essa graça seja usufruída, aproveitada, firmada na tua vida, no teu coração. Que Deus abençoe. Próxima aula, lição 6, né? Eu quero agradecer a todos que estiveram assistindo-nos nesta lição tão preciosa, tão maravilhosa, a lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Vamos viver mais para Cristo, vamos viver mais em Cristo, essa novidade de Deus que Ele tem para os seus filhos. Amém? Querido Pai, eu te agradeço por esta lição riquíssima, por este conteúdo maravilhoso no qual temos desfrutado. Abençoa os amados irmãos, aqueles que nos assistiram, aqueles que tiraram proveito espiritual desta aula, que eles sejam bem-sucedidos, que eles sejam bem abençoados por Deus, abençoados pela sua graça. Abençoa cada família, cada lar, que o teu nome seja glorificado e que o Espírito Santo venha operar de maneira extraordinária na vida de cada família, de cada lar. Para a glória de Deus, nós te pedimos e já te agradecemos. Um abraço, Deus abençoe.